Olá, eu sou Jaqueline Airoso e hoje eu vou contar para vocês uma história terrivelmente inesquecível. Um suposto crime de honra que abalou os Estados Unidos, tendo seu principal suspeito como um dos 10 homens mais procurados pelo FBI. A história de hoje é sobre Amina e Sarah Said. Para a gente entender os fatos, de tudo que aconteceu com as meninas posteriormente, naquele dia fatídico, a gente precisa entender primeiramente quem era o pai das meninas e de que forma aquela família vivia. O pai de Amina e Sarah Said se chama Yasser Abdel Said. Ele nasceu no dia 27 de janeiro de 1957 em Sinai, no Egito. Quando foi no ano de 1983, ele foi para os Estados Unidos para então tentar a vida por lá. E lá ele trabalhava como taxista. Em 1987, ele conheceu a Patricia Owens, que viria a ser sua esposa e mãe das meninas. Para vocês terem ideia, quando ele conheceu Patricia, ela tinha 15 anos e ele tinha 30 anos. Então ele já era um homem e ela era uma menina. Mas enfim, outra época, né, gente? Eles namoraram apenas por alguns meses e logo se casaram. É óbvio que depois que se casaram, quase que imediatamente, o Yasser ganhou cidadania americana, tá? Posteriormente, a gente descobre que a Patrícia não se casou com ele por amor, que ela casou mesmo para sair de casa, porque a família dela não tinha muita grana, não vivia muito bem. E vocês sabem, 15 anos a gente quer liberdade, a gente quer ter nossa casa, então ela se casou por isso. Após o casamento, não demorou muito para que o Yasser começasse a ser um homem diferente do que a Patrícia imaginava. Ele era um marido agressivo, ele era um marido abusivo e bastante violento. Recentemente, agora, acho que em 2020, a Patrícia participou de um podcast criminal chamado Crime Junks e ela contou muitas coisas sobre esse casamento conturbado que ela teve com o Yasser. Ela disse que não era raro ele espancar, socar a cara dela e até mesmo violentá-la. Ela conta que ele chegou a cortar a perna dela com uma faca em um momento ali em que ela não quis ter relações sexuais com ele. Então, assim, era um casamento baseado em medo, em temor, até por ele ser do Egito, ele odiava os costumes ocidentais, ele xingava todos os americanos, descontava tudo na Patrícia, falava mal do povo americano assim direto, principalmente das mulheres, dizia que as mulheres americanas e ocidentais eram todas umas cadelas nojentas, que eram todas prostitutas. Então, a essa altura, a Patrícia já sabia do que o Yasser era capaz, mas continuou com ele justamente por medo. Não demorou muito tempo para que eles, claro, aumentassem a família. E eles aumentaram a família assim, rapidinho. Foi realmente um atrás do outro. O primeiro filho deles, Islam, nasceu no ano de 1988. Eu não tenho a data. A Amina nasceu no dia 2 de março de 1989. E a mais nova, a Sarah, nasceu no dia 16 de março de 1990. Então eles tinham ali os 3 filhos e viviam ali como uma família, só que não era uma família típica americana como a gente está acostumado a ver, porque o Yasser era muito bravo, muito rigoroso e conduzia aquela família com punhos de ferro. Era assustador, gente, a forma com que eles viviam. E a gente precisa entender isso da infância para chegar ali nos dias dos fatos que aconteceram, para a gente poder entender. Mais pra frente a gente vai ver que esse crime foi supostamente um crime de honra, que eu vou explicar para vocês o que é mais tarde. Mas eu quero reforçar aqui, tá, que a gente não deve ouvir esse caso e imediatamente associar à religião muçulmana, tá? Vocês vão ouvir eu falar de como o Yasser era com as meninas, não quer dizer que todos os muçulmanos são assim, tá? Ficou bem claro, estudando o caso, que era choque cultural, eram realidades culturais diferentes. Então o Yasser sim nutria um ódio por várias coisas ocidentais, só que eram diferenças culturais, tá? É importante também falar que a família não frequentava nenhum templo muçulmano, não fazia uso de nenhum serviço religioso e nem sequer faziam a oração muçulmana diária, tá? Então assim, a gente pode discutir sobre isso, mas não associar imediatamente, porque realmente seria um erro, tá? Eles não eram uma família que praticava rigorosamente a religião. E era esse choque cultural que fazia com que Yasser vivesse assim, assustado, chocado
e super na defensiva contra a criação das filhas. Só que você via ali que não era uma coisa normal, não era um pai cuidadoso, não era um pai super rigoroso, não era um pai assim super amoroso. Você via que ele tinha uma obsessão com as meninas, ele se sentia dono. E ele falava muito isso, de manter a honra da família, e que ele vivia nos Estados Unidos. Ele foi ganhar a vida dele nos Estados Unidos. A mulher dele era americana, os filhos eram americanos. E ele vivia com esse medo de que as filhas se tornassem como as americanas, né? Que segundo ele eram todas cadelas nojentas prostitutas. Só que a forma com que ele fazia as coisas era bem nítido que isso não ia acabar bem. No ano de 1998, então, que as meninas já estavam ali um pouquinho maiorzinhas, né, com 9, 8 anos, aconteceu algo nessa família que confirma isso que eu falei ainda há pouco, que dava pra ver que todo esse comportamento dele não ia acabar bem. Pois no ano de 1998, as meninas acusaram o pai de abusar delas física e sexualmente. E a mina disse, inclusive, que chegou a ser penetrada no mínimo uma vez. Para vocês terem ideia, a mãe das meninas apoiou as acusações, foi chamada a polícia, foi feito tudo assim certinho pela polícia, e a Patrícia até assinou uma declaração juramentada confirmando que aquelas informações eram verdadeiras. E realmente foi falado com o pessoal da escola, os colegas viam muito as meninas irem para a escola com marcas de agressões, com vergões na pele e até de maus tratos, assim, porque várias vezes elas eram mandadas para casa com piolho. Então você vê que não era assim tão bem cuidada. E o que aconteceu? Como concluiu essa história? Passou algum tempo, as meninas retiraram as acusações, né? Óbvio que a Patrícia, a mãe delas, implorou para elas tirarem acusações, elas tiraram. E quando a polícia perguntou, então, por que elas tinham falado aquilo, por que elas chegaram a denunciar o pai, elas disseram que inventaram aquilo tudo porque queriam ir morar com a avó. E elas não queriam mais ter que frequentar aquela escola rural que elas iam. Provavelmente porque a escola era chata, ou porque elas, de repente, faziam algum tipo de bullying com elas, por elas, né, apanharem ou coisas assim. Enfim, a gente nunca vai saber a circunstância, não tem tanta coisa assim na internet sobre essa época. Só se sabe que as acusações foram oficialmente retiradas e que, óbvio, que a Patrícia, a mãe delas, super apoiou para que elas retirassem as acusações. Sabendo de tudo que eu sei agora, eu acredito até que a Patrícia obrigou elas a retirarem as acusações. Porque assim, o medo que essa mulher tinha do Yasser, ela tinha mais medo dele do que amor pelas filhas. Mais pra frente vocês vão entender o que eu tô falando. Então, eu pessoalmente acho que foi a Patrícia que pediu para elas retirarem as acusações. Aqui a nossa história já vai dar um salto no tempo, a gente já vai pro ano de 2004, onde as meninas já são ali umas mocinhas. Já estamos agora em Fort Worth, Texas. Fort Worth, acho que eu falei errado. As meninas são umas moças lindas, inteligentes, educadas, estudiosas. E a Mina era muito dedicada aos esportes, ela era tipo atleta mesmo. E a Sarah sonhava em ser médica. Nesse ano de 2004, elas começaram a frequentar umas aulas de Taekwondo em Bedford, no Texas. Era uma academia que se chamava Excel Academy of Taekwondo. E elas começaram a frequentar essas aulas. Óbvio que não passou muito tempo para que elas tivessem que desistir, né? Porque o pai era cheio das regras. A Sarah desistiu já logo nas primeiras semanas e a Mina era um ano mais velha e me parece que ela estava tirando a carteira de motorista e tinha um carro à disposição. Então a Mina recebeu autorização para continuar no curso. E nesse curso de Taekwondo não demorou muito para que a Mina notasse um rapazinho bonito chamado Joseph Moreno. Moreno, né, gente, que eu sou brasileira. Joseph Moreno, que era um rapaz bonito, e também não demorou muito para que esse rapaz notasse a Mina, porque ela realmente era uma jovem muito bonita. Ele fala que a primeira vez que ele viu ela, ele admite que já ficou obcecado com a beleza dela e com os seus lindos olhos verdes. E ela realmente tinha lindos olhos verdes. Como o interesse deles era assim bem recíproco, era bastante visível, né? Eles meio que começaram ali a se apaixonar. Essas aulas eram 3 a 4 vezes por semana e na escola Joseph e a Mina iam em escolas diferentes. Então eles só podiam se ver realmente nas aulas de Taekwondo e eles sempre tiravam uns minutinhos ali para dar as mãos, para roubar uns beijinhos, para conversar. Tinha um local, gente, escondido onde eles se encontravam esses minutinhos, tá? Eu não consegui entender ali pela descrição se era uma espécie de beco ou se era um quartinho. Era algum lugar escondido que ficava entre a sala de Taekwondo e um outro prédio ali próximo. E eles ficavam ali. Teve um dia que o Joseph estava tirando o sapato e as meias para começar a aula
e a mina viu que o Joseph tirou um celular ali do lado da meia. Quando ela viu que ele tinha um celular, ela já pediu o número dele e falou assim: "Ô, passa seu número aí pra eu te incomodar com as mensagens." Aí ele passou. E não demorou uns minutos apenas que ele saiu da aula, ela já mandou as mensagens, eles começaram a conversar. E essa paixão foi acontecendo e foi crescendo e era totalmente recíproco, aquela coisa assim realmente de amor, de Romeu e Julieta. E até mesmo o mestre, treinador deles lá de Taekwondo, percebia que rolava essas faíscas e colocava os dois para treinarem junto propositalmente. Assim, porque a mina sempre falava que tinha medo do pai dela, mas não era medo tipo, ai, nossa, meu pai vai ficar bravo. Não, tipo, meu pai vai me matar. E ela falava que precisavam ir namorar naquele cantinho escondido, porque o pai dela não podia ver os dois. E o Joseph concordava, né? Tá, tudo bem. Só que ele pensava que seria um ciúme de pai normal, que eu vou conversar com ele, vou convencer ele, a gente vai resolver isso. Mas ele não fazia ideia da gravidade desse pedido da mina. A gente sabe que com 15 anos, né, nosso primeiro amor sempre é uma coisa muito intensa. A gente sempre pensa que vai ser o único amor da nossa vida, mas assim, no caso da mina e do Joseph, eles se sentiam incompletos quando tava um longe do outro. Ele fala que ele derramava o coração assim na presença dela e faziam planos de casar, de ter filhos, né, formar uma família. E para vocês terem ideia, eles até prometeram um ao outro que estudariam mais sobre a herança cultural um do outro. Joseph prometeu que aprenderia a falar árabe para poder ficar mais próximo da mina, e ela aprenderia a falar espanhol, que também remetia às origens dele. Então era esse tipo. E eles namoravam muito pelo celular, porque não podiam sair, né? Então o que acontece? Como o pai da mina era nervosinho, batia, fazia coisas graves, não era um pai normal, eles tinham um código para encerrar a conversa. Se eles estivessem conversando e a mina mandasse para ele o número 7, quer dizer que a conversa devia acabar, encerrar, e não era pro Joseph responder e nem mandar nada e nem sequer atender uma ligação. E o que acontece? Teve uma noite em que a mina mandou para ele o código 7, e aí então ele entendeu que a conversa devia parar, devia acabar, e bem naquela noite ela mandou 7 e ele ignorou o celular. Só que bem naquela noite ele ficou a noite inteira recebendo mensagens da mina e ligações falando: "Oi, tudo bem? E aí, você tá com saudade de mim? O que eu sou pra você?" E ligando. E ele disse que ficou louco pra atender porque ele queria saber o que estava acontecendo, né? Porque às vezes podia ser ela mesmo. Só que ele disse que ignorou o telefone. E assim, gente, ainda bem que ele ignorou, porque naquela noite realmente o pai da mina o Yasser fez uma vistoria no celular dela e da Sarah. E ele passou a noite toda dirigindo o táxi e ligando para números aleatórios que estavam na agenda. Os números não tinham nome. Então ele estava ligando e mandando mensagem para qualquer um, porque, né, ele achava isso. Então, ainda bem que o Joseph não atendeu. Ele estava assim, o Yasser, ele estava paranoico. Ele já tinha certeza, ele já tinha na cabeça dele que elas iam desonrar a família e que elas estavam fazendo algo. Então, ele só queria provas. E ele vivia caçando provas. Mas não era tipo assim, eu tô de olho. Não, era assim, ele filmava as meninas. Ele ficava filmando as meninas. Ele grampeava os telefones os telefones da casa da família. E ele ficava vigiando o tempo todo. Teve um momento ali em que a Sarah arrumou um emprego. Não sei se era uma conveniência ou uma cafeteria, era algo assim. E a Sarah trabalhava e ele ficava vigiando ela no trabalho, lá no estacionamento. Ele chegou a conversar com o chefe da Sarah e pediu autorização para poder vigiar ela de lá. Isso é doentio. Mas sabe o que é mais doentio? Que ele punia ela. Ele punia a menina em casa por sorrir demais, por ser muito simpática, por ser muito legal e atenciosa com seus clientes. E quando eu cheguei nessa fase aí da linha do tempo da história, eu tava me perguntando em que mundo a Patrícia estava para não perceber que havia algo errado com o comportamento desse pai, que isso não é normal, que parecia que ele desejava as meninas de uma outra forma e de uma forma doentio, que com certeza isso não podia acabar bem, não tinha como uma obsessão dessa acabar bem. Mas assim, apesar de todo o inferno que essas meninas viviam, os amigos sempre falam que elas eram assim, extremamente alegres, positivas. Quando elas estavam na escola, nem parecia que elas viviam dessa maneira, elas eram muito felizes, principalmente a Nina. Ela gostava de fazer os outros rir, ela era falante, ela era brincalhona, ela era engraçada. Eu acho que elas eram mais felizes na escola por isso. Lá elas podiam esquecer todo aquele inferno que elas passavam no ambiente doméstico e podiam
ser normais. Elas não podiam nem assim, gente, nem tipo levar os amigos em casa para tomar um café, para assistir um filme. O pai delas era uma bomba relógio. A qualquer momento ele surtava, todo mundo era prostituta, nenhum homem prestava. Então assim, era bem difícil mesmo. Uma vez por ano, pelo menos, o Yasser ia para o Egito, né, para visitar a terra dele. E nesses dias que ele ficava fora, a Amina e o Joseph tinham um pouquinho mais de liberdade, né? Eles conseguiam sair para alguns lugares, não precisava ficar se esgueirando tanto. E daí, numa dessas ocasiões, a Amina conheceu a família do Joseph, tá? É importante falar que a família dele apoiava totalmente. A mãe dele adorava a Amina. Ele disse que o melhor dia da vida dele foi o dia que eles conseguiram ir no parque, andar de mãozinha dada, sem se preocupar que ninguém estivesse olhando, que ninguém estivesse caçando. E assim, ó, a Amina tinha medo, ela tinha consciência de quem o pai dela era e do que ele era capaz. Só que ela também vivia o momento, ela não deixava esse medo impedir ela de ser feliz. E ela era tão corajosa, o Joseph conta que nesse dia que eles foram no parque, eles estavam na fila de um brinquedo. E esse brinquedo era aqueles brinquedos tipo de queda livre, sabe? Tipo Big Tower, que aí todo mundo que tava na fila ia desistindo porque tinha medo. Mas ela não. Ele disse que quando chegou o momento da queda, ela ainda abriu os braços assim e sorria. Então ela era uma pessoa muito intensa, né? Então essa altura do campeonato, já com o tempo passando, eles começaram a falar em guardar dinheiro e juntar o dinheiro para fugirem e se casarem em Las Vegas quando terminassem o ensino médio. Por causa dos acontecimentos lá com o telefone, a Mina estava meio apreensiva de continuar namorando pelo telefone. Então ela e o Joseph, que ela chamava de Jojo, tá? Eu acho que eu não falei isso aqui, mas é importante. Ela e o Jojo começaram a trocar cartas, bilhetinhos e tal. E teve um dia em que durante uma das suas vistorias, tá? Porque o Yasser fazia vistoria na casa inteira. Ele encontrou uma dessas cartinhas, onde a Mina se declarava para seu namorado Jojo. E lógico que ele ficou furioso, confrontou ela e queria saber quem era esse namorado americano, que ele ia matar os dois. Só que eu não sei como, gente, a Mina conseguiu convencer ele de que Jojo era um namorado imaginário, de que ela tinha inventado, fantasiado aquilo. E ele falou, né, mas a Mina, você pensa que eu sou idiota? Como assim namorado imaginário? Aí ela argumentou pra ele, ela falou assim, pai, você não deixa a gente namorar, eu quero tanto ter um namorado que eu inventei esse namorado, então essa carta é para um namorado imaginário. Então o Yasser ou acreditou ou fingiu que acreditou ali na hora para tentar tranquilizar ela, só que ele intensificou ali as buscas, né, todas as filmagens, as gravações. Ele colocou um microfone no carro dela, uma escuta, um microfone escondido no carro dela. E conseguiu gravar ela conversando com a irmã. Ela contou para a irmã, né? Falou, poxa, irmã, eu me descuidei, esqueci uma carta lá em casa e o pai achou. Ele quase descobriu tudo, eu fui descuidada. Nossa, eu fui tão burra, eu sempre deixo as cartas no armário da escola e não sei o quê. E ele escutou isso. Então, essa parte da história é muito tensa. Quando ela chega em casa, ele tá esperando ela para confrontar ela. E até a gente lendo ou assistindo o documentário, a gente fica nervoso por ela. Parece que era eu que estava indo enfrentar o meu pai. Porque daí esse confronto foi mais pesado. Ele bateu nela, ele tirou sangue do nariz dela. E exigiu saber quem era esse Jojo, que ele ia matar os dois. E ela tinha uma força, gente. Ela já nasceu para ser inesquecível. Ela tinha uma força, ela apanhou calada e não falou quem era o Joseph de maneira nenhuma. Após esse confronto, então, a Amina sumiu da vida do Joseph. Sumiu por dias, esses dias viraram semanas, essas semanas viraram meses. E ele ligava, mandava mensagem, deixava recado na caixa postal e nada acontecia. O Joseph era tão apaixonado pela Amina que ele começou a ter sintomas assim físicos, ter tipo uma depressão mesmo, ele não dormia direito, ele não comia direito e ele ficou sem saber o que aconteceu com ela, né? Porque por tudo que ela contava, a essa altura ele já sabia que o pai dela não era só um pai ciumento como os outros. Ele tinha medo de que ele fizesse algo com ela e com a Sarah. E inclusive, nessa época, o Joseph e a Amina chegaram a conversar sobre a possibilidade do pai matar ela. Eu quero aqui fazer um adendo sobre a Sarah, tá? Né? Sobre a irmã mais nova, o que acontece.
Eu não vou focar tanto na história dela, porque não tem material, tá, gente? A gente sabe, né, que ela tinha um namorado secreto. E alguns artigos que eu traduzi até falava que esse namorado secreto estaria junto lá nos momentos finais onde tudo aconteceu. Só que eu não achei nome dele, eu não achei informação dele, eu não achei foto dele, então eu não achei certo colocar ele na pesquisa, tá? Mas sabe-se que a Sarah tinha um namorado, só que a história deles não tem tantos detalhes como a da Mina e do Joseph. Não tem nenhum detalhe, na verdade. Só se sabe que ela tinha um namorado. Então, eu não incluí isso nas minhas pesquisas. Mas a gente sabe que quando o pai surtou ali, porque as duas estavam namorando rapazes americanos, tá? Só não vou focar tanto na Sarah por isso. Prosseguindo a nossa história. Passado vários meses que a Mina tinha sumido da vida do Joseph, a mãe do Joseph recebeu então um e-mail da moça contando tudo o que tinha acontecido, que o pai tinha confrontado ela, tinha colocado uma arma na cabeça dela para saber quem era o Joseph e que ele tinha levado elas embora ali da cidade. Continuaram no Texas, mas mudaram de cidade para poder ela não frequentar o taekwondo, não frequentar nem a mesma escola, e eles estavam morando em outro local. E ela estava pedindo, óbvio, uma chance pro Joseph, para eles continuarem juntos. Só que a mãe do Joseph, ela é mãe, né, gente? Então, como a Mina deixou claro que o pai dela queria matar o Joseph, a mãe ficou pensando ali se seria um bom negócio os dois continuarem juntos, se valia esse risco. Então, ela fez o que várias mães fariam. Ela não falou nada pro Joseph sobre o e-mail e ocultou esse contato. Só que a Mina continuava ali mandando e-mails e e-mails, pedindo por favor para ver o Jonathan? Para ver o Joseph, para ter uma outra chance com o Joseph, para prosseguir, porque ela era apaixonada por ele. Ela viu que o Joseph estava definhando longe da Mina, ele estava ficando doente, ele estava ficando triste. Ela acompanhava ele na aula de taekwondo, nada tinha graça, nada tinha cor para ele, longe da Mina. Então, ela não aguentou e, passado umas semanas, ela resolveu juntar ali de novo o casal. Teve um dia que o pai da Mina ia sair da cidade e elas combinaram então que desse dia rolaria ali o reencontro de Joseph e a Mina. Eles fizeram isso acontecer. Gente, no dia que eles finalmente se reencontraram, já tinha quase um ano que eles não se viam. Vocês imaginem a saudade, todos os sentimentos que passava pela cabeça deles, né? E foi mágico, assim, foi mágico quando eles se reencontraram. Eles se encontraram num parque, assim, num parque ao ar livre. Fizeram, acho que um piquenique ou algo assim. E ali eles reforçaram os planos deles, reafirmaram, né, todo o amor deles, que nada tinha mudado nesse um ano separado. Passou um vendedor ali vendendo várias coisas em algum momento e o Joseph comprou para ela uma capa, tipo essas capas de super-heroína que a gente amarra aqui, super-heroína, rosa, e deu aquela capa para ela de presente e disse que era para ela usar aquela capa para sobreviver ali, para ficar firme nos momentos em que a coisa ficasse difícil. Quando aconteceu esse reencontro, já estamos agora quase na metade de 2007, então faltava ali uns 6 meses para eles se formarem, e eles combinaram de começar a guardar dinheiro, que assim que eles se formassem, eles fugiriam para Las Vegas, se casariam e começariam ali a sua vida juntos. Para vocês terem ideia, gente, da lealdade, em nenhum momento, nem Joseph, nem a Mina vacilaram, tá? A Mina teria morrido pelo Joseph. Ela teria morrido por esse amor, sem entregar ele para o pai dela. E ele já falou em várias entrevistas que ele também teria morrido por ela e por esse amor, que ele não pensaria 2 vezes. Então, como uma prova de lealdade que a gente vê assim de fora da situação, ele chegou a largar o ensino médio ali em algum momento e arrumou um emprego, porque ele sabia que para ele e a Mina fugir e começar a vida deles, eles iam precisar de grana. Então ele largou o ensino médio, começou a trabalhar numa fábrica de mangueiras de pressão de ar e água, que fornecia materiais para uma empresa aeroespacial. Ele ganhava $15 por hora e ele guardava cada centavo para em breve começar esse futuro com a Mina. Então nossa história avança, gente, para o final de 2007. Eles continuaram separados, continuaram ali se comunicando, né, ocultamente. E quando chegou dezembro de 2007, as intenções do Yasser para as filhas finalmente foram reveladas. A Mina era uma atleta muito dedicada
Então, como já era de se esperar, ela recebeu uma carta de aceitação da faculdade, inclusive uma bolsa de $20.000. E ela abriu ali a carta perante a família toda e comemorou, ficou muito feliz. Só que o pai falou para ela na hora: quem vai decidir se você vai fazer faculdade ou não é o seu marido? A mina responde para ele: mas eu não tenho marido. Aí ele fala: não, mas você já logo vai ter. Então ele conta que já deixou tudo arranjado, que ele foi no Egito e arranjou 2 maridos para Sara e para Amina. Inclusive o da Amina, ele já tinha foto, o nome já estava tudo arranjado, quanto que o cara ia pagar para ele, o dote. E esse cara tinha 47 anos, ia ser o marido da Amina, em breve, assim que ela terminasse o ensino médio. E depois de tudo que ela passou, a Amina já não conseguia mais guardar ou fingir que ia ficar tudo bem. Ela explodiu ali, ela reagiu, ela rejeitou, a Sara também. Ela rejeitou, falou que não ia casar com aquele cara velho, que não ia casar com um cara que ela não gosta só para agradar o pai. E o pai, obviamente, entraram ali num confronto que também não foi como os outros, né? Ele colocou a arma na cabeça da própria filha. E era noite de Natal, gente. Então vocês imaginam uma família que na noite de Natal o pai coloca a arma na cabeça da filha porque ela não quer se casar com um homem pretendente bem mais velho que ela sequer conhece. Quando isso acontece, finalmente a Patrícia tem ali um momento de sensatez. Coloca as meninas no carro e foge. Ela percebe, o Yasser deixou claro que era questão de tempo. Assim, questão de tempo, ele ia matar a mina. Não ele ia castigar ou ele ia levar ela dali. Não, ele falou que ele ia matar ela. Tá? A mina, algum momento ela chegou a escutar, não nessa noite, uma outra noite ela escutou o pai dela falando no telefone com o tio dela. O nome do tio dela era Yassen. Ela escutou o pai falando no telefone com o tio, que logo ela viraria apenas uma lembrança. Vocês conseguem imaginar, gente? Vocês conseguem se colocar no lugar dessa menina que vive todo esse inferno e aí escuta o próprio pai dizer no telefone pro tio que logo ela viraria uma lembrança, assim, como se ela fosse uma coisa descartável, como se ela fosse um objeto. Eu não consigo nem imaginar uma coisa dessa, sério. Ai, meu Deus. Mas enfim, a Patrícia fugiu com as meninas para casa de uma tia-avó dela que ficava no Kansas. E a Sara avisou para um amigo dela. A Sara tinha um amigo que era homem, que óbvio que era meio escondido, porque o pai não aceitaria ela ter um amigo homem. E ela contou para esse amigo, né? Eu, a minha mãe e a minha irmã estamos fugindo, porque o meu pai descobriu que ela tá namorando e ele quer matar ela, então a gente fugiu. E a mina avisou o Joseph. Não deu a localização, não falou para onde estavam indo, só falou que saiu da cidade, que em breve ela contataria eles para eles se mudarem. E eu acho até legal que a mãe do Joseph largou tudo para fugir com ele atrás da mina. Então ela apoiava o filho, ela apoiava esse amor e ela até aceitou viver perigosamente, porque eu não sei se eu faria o mesmo, se eu deixaria o meu filho fazer o mesmo. Mas enfim, então eles começaram a fazer as malas para ir atrás da mina e da Sara. A Patrícia estava então ali segura na casa da tia-avó dela, no Kansas. O Yasser não parava de ligar, de fazer ameaça, de dizer que ia encontrar elas, que ia matar elas, que ia ficar ali na cidade procurando pelo namorado da mina para matar. Enfim, o que acontece então? No dia 26 de dezembro, elas fugiram de 25. No dia 26, o Yasser foi à polícia e colocou a esposa e as filhas como se tivessem desaparecidas. No dia 27 de dezembro, a Patrícia já estava sabendo disso. Ligou para a polícia e avisou que elas e as filhas não estavam desaparecidas, que elas estavam bem, não estavam em perigo, que elas tinham ido embora por livre e espontânea vontade e que iam continuar fora da cidade. O policial acreditou nela, porque eu acho que conhecia de repente, e realmente arquivou o caso. E claro, né, gente, que o Yasser só colocou elas como desaparecida para poder chegar ao paradeiro delas de alguma forma. Só que ao mesmo tempo que a Patrícia faz uma coisa certa, ela faz 10 coisas erradas. De tanto o Yasser ligar ameaçando, teve uma hora ali que ela acabou atendendo. Cara, é difícil de acreditar, mas ela se deixou levar pela conversa dele. Ele falou que era para ela voltar para casa com as meninas, que tudo ia ficar bem, que ele ia se resolver com a mina e que tudo acabaria dando certo, porque eles eram uma família e tal. E eu não sei como a Patrícia acreditou nisso. E sabe o que é pior nessa história toda? Ela não mandou a real para as meninas. Ela não falou assim, ó, meninas, o pai ligou e quer fazer as pazes. Porque se ela tivesse feito isso, dependendo, as meninas iam desvendar. Porque daí a Sara já estava no rolê também. Ele ia matar a mina e a Sara
por namorarem homens americanos e terem desonrado a família. Elas teriam dito, não mãe, ele tá fazendo isso sorrateiramente, ele quer matar a gente. Mas ela não falou nada para as meninas. E aí é que eu acho que a culpa dela começa. Ela só falou para as meninas que ia voltar para casa, pro Texas, para colocar flores no túmulo da vovó. E a Sarah era um ano mais nova, mas eu acho que, certo, ela era bem grudada com a Patrícia e um pouco menos rebelde. Concordou na hora, falou, né, vamos. A Mina, já óbvio que não, a Mina já tinha sentido a arma na cabeça, né? A Mina não concordou. Coitadinha, deu um ataque, chegou a fugir lá para casa de uma conhecida lá no Kansas. A Patrícia botou as coisas no carro, botou a Sarah no carro, foi atrás da Mina na casa dessa conhecida. Elas fizeram um barraco lá na porta. A Mina se trancou dentro da casa dessa mulher e a Patrícia falou que não ia embora de lá até que a Mina aceitasse ir com ela. Poxa, a Mina filha, né, pensou, poxa, minha mãe, né? Certo? Em algum momento ela pensou, a minha mãe deve saber o que tá fazendo. A minha mãe não me colocaria numa situação perigosa. E acabou cedendo. E essa parte é muito triste porque a Patrícia volta para a cidade, para o Texas, e leva suas filhas para a morte. No dia 1º de janeiro de 2008, o Yasser atraiu as meninas para dentro do táxi, dizendo que ia levar elas para comer fora. A Patrícia, inclusive, se arrumou, falou que ia junto, ele falou que não, que era um momento de pai e filhas, e dirigiu até Irving, também no Texas. E quando chegou lá, ele alvejou as meninas. Ele deu vários tiros nas duas. Deu um beijo nelas antes e depois atirou nas duas. E abandonou os corpos lá, dentro de um táxi, no estacionamento do Omni Mandalay Hotel, que era um hotel que ficava lá nessa região de Las Colinas, e fugiu. A Mina morreu na hora, perdeu a vida na hora. A Sarah conseguiu ainda ali mesmo, agonizando, conseguiu ligar para a polícia, para o 911, né, para emergência, e pediu ajuda. E ela falou tudo. Socorro, meu pai atirou em mim. Oh meu Deus, eu estou morrendo. E depois disso, não sei se a ligação caiu ou se ela ainda desligou, eu não sei. Eu sei que a polícia rastreou a ligação até ali aquela área de Las Colinas e não encontrou nada. Algum tempo depois, um outro taxista ligou para a polícia que tinha encontrado um táxi abandonado com duas moças inconscientes e ensanguentadas dentro. E a polícia então foi até lá, foram identificadas as meninas. Assim, esse homem fez o impensável, mas assim, em nome do quê? Em nome da honra. Que honra! Enfim, a polícia da cidade, que já mais ou menos, né, conhecia a situação da família, nomeou o Yasser imediatamente como suspeito número 1 e já mandou uma equipe para a casa da família para efetuar a prisão. Eles cercaram a casa, eles jogaram gás lacrimogêneo dentro da casa, justamente para quem que estivesse lá. Só que a casa estava vazia, não tinha ninguém na casa. A Patrícia tinha ido para a casa do cunhado do Yasser e o Yasser estava desaparecido. Atualmente a gente sabe que o Yasser teve a ajuda do filho, tá? Do próprio irmão das meninas para se esconder e do seu irmão Yassin. O Joseph ficou sabendo da notícia no outro dia. A mãe dele contou para ele, ele teve um colapso assim, nervoso. E ele fala que não se lembra de nada, não se lembra de reagir, não se lembra nem de como chegou no hospital, só lembra de estar conversando com o médico enquanto a mãe dele assinava a papelada e internou ele, gente, numa clínica psiquiátrica, porque assim, ele não estava sendo capaz de viver uma vida normal. Então ele ficou internado numa clínica psiquiátrica por algum tempo e ele tinha socado a parede, ele tinha se machucado e ele sentiu que a vida dele não tinha mais sentido, que ele tinha perdido tudo e o que mais ele poderia fazer da vida dele agora. Então ele apenas não reagiu e se deixou internar. A Patrícia ficou algum tempo ali morando com seu cunhado e apesar de muita gente achar, né, porque esse caso tomou uma grande proporção, que a Patrícia teve sim uma parcela de culpa. Não dá pra negar, né, gente? Ela levou as meninas, né? Ela levou as meninas sorrateiramente. Ela nunca foi culpabilizada pela justiça americana, tá? Ela nunca foi culpabilizada por nada. Hoje a gente sabe que o Yasser ficou aí foragido por 12 anos.
mesmo com um trabalho intenso da polícia. Vocês sabem como é a polícia americana, né, gente? Com vigilância total dos parentes dele e das comunidades egípcias que tinha ali na região, e ele era próximo, então a polícia ficou vigiando e mesmo assim ele conseguiu ficar 12 anos fugindo. No ano de 2014, em dezembro, ele foi então colocado na lista dos 10 homens mais procurados pelo FBI e tinha então uma recompensa de $100 mil para quem trouxesse alguma informação que fosse relevante para a captura dele. Na época que o caso aconteceu, a discussão que mais veio à tona é se isso era um crime de honra, né? Foi feito inclusive um documentário que eu assisti que se chama O Preço da Honra. Se você não sabe o que é um crime de honra é qualquer homicídio realizado com o intuito de restaurar a honra da família. Por exemplo, esse crime que eu relatei para vocês, o pai que assassinou 2 filhas para restaurar a honra da família, porque essas filhas tinham recusado o casamento arranjado, provavelmente tendo relações fora do casamento e desonraram os costumes da família. Então isso é um crime de honra e ficou essa discussão se isso era ou não era um crime de honra, porque daí já tem a questão de associar a religião, já tem a questão de você generalizar toda uma nação, então é bem complicado. Mas isso é um crime de honra e existem 4 motivos principais que fazem com que mais de 5 mil crimes de honra aconteçam todos os anos, tá? Ter relações fora do casamento, recusar, né, ou não colaborar com um casamento arranjado, traição, né, no caso adultério, no caso mulheres, tá? Só com mulheres, e até mesmo, pasmem, ser vítima de estupro. Então tem alguns países aí que você é vítima de estupro e você desonrou a sua família e você merece morrer. Então, assim, gente, se a gente ficar pensando nessas coisas, né, meu Deus, para o mundo que eu quero descer, porque essa merda aqui deu errado. Mas é isso, gente. Então, esse é um crime de honra e ficou essa discussão, tá? Os ativistas dos direitos humanos fazem um trabalho intenso sobre isso, porque, como eu falei, mais de 5 mil casos assim acontecem todos os anos. E assim, se a gente sabe que o problema de violência física e sexual é um problema para mulheres e moças no mundo inteiro, tem alguns países onde esse problema, isso não é um problema, é uma verdadeira desgraça nascer mulher. Turquia, Paquistão, Irã, Iraque, Afeganistão, na Indonésia. Meu Deus, não dá nem para ficar pensando nisso, senão a gente fica louca. Na época, a comunidade árabe, né, que é bem constante nos Estados Unidos, usou vários representantes para dizer que esse não tinha sido um crime de honra, que a comunidade jamais apoiaria isso e que foi, de fato, um pai que assassinou suas filhas, independente de religião ou de qualquer outra coisa. E se a gente for pensar por esse lado, até que faz sentido. O Yasser ficou ali se escondendo. Quando foi em 2017, um funcionário que fazia serviços gerais viu ele entrando num apartamento que pertencia ao filho dele e imediatamente avisou a polícia. O que a polícia fez? Deu pro Islam, né? Gente, Islam é o filho do Yasser, irmão das meninas. Deu pro Islam uma chance de cooperar com a polícia. O FBI foi na casa dele e o que ele fez? Recusou. Falou que não ia ajudar a polícia, que não ia cooperar com essa investigação, porque era o pai dele. Mas também eram as irmãs dele, né? Então, só para vocês verem. E a polícia ficou ali no encalço desses parentes. Então, o que aconteceu? O Yasser daí mudou de esconderijo. Como a polícia já havia descoberto, já estava investigando ali, o filho dele mudou ele para uma casa em Justin, no Texas. Como a polícia ficava, literalmente, gente, assim, ó, na rua deles, vigiando todos os passos deles. A polícia conseguiu seguir um dia o Islam e o seu tio Yassin até Justin, no Texas, e viu que eles tinham deixado umas sacolas de compra na porta dessa casa e estavam retirando o lixo. E eles andaram de carro mais de 30 quilômetros para deixar esse lixo no estacionamento de um shopping. Eles deixaram o lixo. Quando saíram, a polícia foi lá revirar o lixo e achou muita bituca de cigarro, sabe? Xepa de cigarro. E nessas bitucas de cigarro continha DNA do Yasser. Então a polícia ali já tinha chegado exatamente aonde queria. Esse acontecimento que eu falei para vocês agora, dessa perseguição, foi no começo de agosto. Quando foi no dia 26 de agosto de 2020, a polícia finalmente prendeu o Yasser e apesar da descrição dele ser um homem perigoso e estar sempre armado, ele não apresentou resistência porque, né, já estava ali fugindo 12 anos, o cerco estava se fechando para ele. Já tinha passado da hora. Ele foi preso então em Justin, no Texas, e o filho Islam e o irmão dele, Yassin, foram presos em Euless, no Texas. A Patrícia meio que voltou a dar uma respirada nessa época, porque ela admitiu que ela vivia com medo de que o Yasser
voltasse para matar ela, só que por algum motivo isso nunca aconteceu, mesmo com ele fugindo por 12 anos. Ela morou um tempo com o cunhado Yasin. Ela achou justo também ele ser preso, porque ele mesmo falou para ela que o Yasser ainda foi muito bom em deixar o corpo das meninas no táxi para elas terem um velório, porque se fosse ele, Yasin, que tivesse feito o crime, ele ia sumir com os corpos das meninas e elas não iam nem ter um enterro. Então, assim, isso é uma coisa muito cruel de se dizer de qualquer um. Imagine das próprias sobrinhas. Então, os 3 foram presos ali. Todos os Estados Unidos comemorou essa captura porque esse caso realmente foi chocante. Tinha até uma campanha, né, nas redes sociais chamada Justice for Sarah e Mina, Justiça for Sarah e Amina, comandada por uma ativista dos direitos femininos, a Megan Keller, e todos ajudaram de alguma forma. E apesar da recompensa de $100 mil, o chefe de polícia Matthew DeSarno fala que foi o trabalho eficaz da polícia que garantiu essa prisão, que eles não descansaram por tempos e tempos. Ele descreveu o trabalho da polícia como ágil, cheio de iniciativa e agressivo, como a polícia de antigamente, digamos assim, dos velhos tempos. Ele fala, inclusive, que conseguir justiça para as meninas era um objetivo pessoal de muitos policiais. Ele diz que teve policiais que adiaram a própria aposentadoria várias vezes para continuar trabalhando nesse caso, porque tinham prometido para a Mina e para a Sarah que iam fazer justiça para elas. Quando questionado sobre a motivação do crime, o chefe de polícia Matthew DeSarno também fala que não importa a motivação, não importa se foi religião, se foi cultura, que tudo que importava é que um pai assassinou as 2 filhas dentro de um táxi e ele fez e ponto final. Então, o motivo pelo que ele fez, na verdade, era irrelevante. No ano de 2009, quando o Yasser ainda estava foragido, a Patrícia conseguiu se divorciar dele oficialmente e voltou a ser Patricia Owen. No dia 4 de fevereiro de 2021, Yasin Abdul Fattah Said foi considerado culpado por abrigar um fugitivo da prisão, conspirar para abrigar um fugitivo da prisão e obstrução da justiça, penalizado então com 12 anos de prisão federal. O Islã se declarou culpado das mesmas acusações do tio de abrigar um fugitivo, conspirar para abrigar um fugitivo e obstrução da justiça e pegou 10 anos de prisão federal. O Yasser foi acusado de assassinato capital, então ele está elegível para a pena de morte. Tivemos aí uma família destruída por intolerância. O Joseph havia trocado alianças de borracha com a Mina. Ele disse que as alianças eram tão apertadas que ele teve que deixar a dele no sol para esticar. E é tudo que ele tem da Mina, essa lembrança, e as lembranças que viveu com ela. E tudo que a Mina falava, ela falava muito, que tinha medo de virar uma lembrança. Parece que ela sentia, pressentia as coisas que viriam a acontecer. E ficou isso, ficou só a saudade de 2 meninas lindas, inteligentes, que não mereciam ter tido a sua vida interrompida dessa forma. Obrigada por assistir até aqui, deixe o seu like, deixe um comentário e compartilhe esse canal se você gosta desse tipo de conteúdo. Essa foi a primeira história terrivelmente inesquecível que eu contei aqui nesse canal. Outras virão, porque eu só vou contar aqui as histórias que realmente mexeram comigo, que tiraram meu sono e que tiraram as minhas lágrimas. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.